não quero nessa noite pregar. Eu vou ter somente uma palestra aqui, razão pela qual é uma reunião de quarta-feira, então nós não temos propriamente uma pregação, né? Uma palestra estudando a palavra, né? Isso também é bom porque ajuda, né? As cordas vocais minhas, que estão bem fracas e um pouco doloridas, né? Isso é por causa do tempo, né? Que eu já falo, que eu prego, né? Que eu ensino, e é preciso ter cuidado com isso. E a gente tem algumas instruções com relação a isso, e a gente acaba que despreza, né? Tem algumas instruções, mas para mim aqui fica um pouco difícil, porque eu tenho que cantar com a igreja também, né? Fazer essa parte de louvor. Talvez se eu tivesse uma pessoa para fazer isso, eu ficaria ali no escritório meditando um pouquinho mais e fazendo os exercícios necessários, né, para poder falar, né? Tudo que a gente vai fazer tem que ter a gente tem que ter uma noção daquilo que é benéfico, né, para nós, principalmente que diz respeito a falar, né? Então eu quero ler aqui essa escritura. Talvez eu não faça comentários, mas eu quero ler a Bíblia primeiro, né? Depois vamos continuar no assunto, fazendo então um pequeno estudo nessa noite aqui, né? Versículo 4, é o capítulo 4 de Gálatas, o versículo 4 também, onde Paulo escreveu falando assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Só aqui que eu quero ler, né? Até o verso 9. Pai, pedimos ao Senhor que nos fale através da tua palavra. Humildemente te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. É uma escritura onde Paulo está mostrando que a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, escute só, isenta-nos da lei, nos isenta da lei das ordenanças, dos mandamentos do Velho Testamento,
As coisas tais como não toques, não proves. A graça de Deus nos livrou, nos isentou, nos isenta da lei, porque Jesus Cristo veio para nos remir, e Ele nos remiu, e então estamos agora debaixo da graça, vivendo por ela, esperando a hora que venha a adoção, como Paulo refere-se a ela aqui. Mas o que é bom nisso aqui nessa noite é que Paulo nos deixa ver isto com clareza, da maneira como acabamos de ler. Nós somos filhos de Deus. Agora, isso não é por nossos próprios merecimentos. Somos filhos de Deus por causa da eleição. Agora, tudo está baseado, fundamentado em uma coisa que é sumamente importante. Toda a palavra de Deus, Paulo fala disto, que toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada, e ela é proveitosa, ela é útil para nos ensinar, para nos instruir, ela é apta para nos redarguir, ela também é apta para nos corrigir. E se somos filhos de Deus, nós queremos ser corrigidos por Deus, porque a palavra de Deus, ela é, sem sombra nenhuma de dúvida, o único mapa verdadeiro que existe para que nós sejamos guiados aqui na dimensão humana, para podermos ser possuidores da vida eterna. Agora, Paulo disse aqui que nós já não somos mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Agora o irmão Branham diz: agora compreendam esta lição. Agora eu vou tomar a mensagem do irmão Branham para continuar, aonde ele diz aqui, mensagem Nomes Blasfemos, na página 19, ele diz assim: agora compreendam esta lição. Nós já vamos começar aqui aprendendo. Vamos começar aqui aprendendo algo, porque a noção que nós temos daquilo que somos, ela não é uma noção natural, ela é uma noção espiritual. Quando então nós acabamos de ler aqui onde Paulo fala que nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus, de acordo com a própria graça de Deus manifestada a nós, antes mesmo de nós virmos ao mundo. É a eleição e a predestinação.
A eleição que mostra de onde viemos, e a predestinação que mostra para onde estamos indo. Então, na dimensão humana, nós alcançamos essa noção espiritual de que nós somos filhos por causa da eleição de Deus, que nos viu, nos escolheu antes da fundação do mundo. E a eleição é como eu acabei de dizer, como aprendemos do profeta de Deus, irmão Branham, que mostra de onde nós viemos, a nossa procedência, e a predestinação que mostra para onde estamos indo. Então ele diz aqui, compreendam esta lição. Eis o que há de errado eu não deveria pôr em funcionamento para isso. Eis o que há de errado com o tabernáculo Brana. Olha só. Eis o que está de errado com o tabernáculo Brana. Ele pregando no tabernáculo dele. Essa mensagem, é claro que ele estava pregando para nós também, porque isto viria cair nas nossas mãos. E nós então estamos ouvindo ele falar acerca disto, algo que estava de errado conosco, algo que está de errado com o tabernáculo, conosco aqui. Você está vendo? Tem dois tipos diferentes de fé. Tem dois tipos diferentes de virtude, como eu afirmei outro dia. Dois tipos diferentes de sabedoria. Dois tipos diferentes de temperança. Um acha que é proibição. Eles têm. Não é esse o tipo de temperança que Deus está falando. É aquele temperamento ímpio e incontrolável que você tem. As coisas deste lado voltam, polêmica, paciência e assim por diante. Tem um escárnio disso, um fingimento de ser uma fé dada por natureza, uma virtude dada por natureza, tem uma temperança dada por natureza, e todas essas coisas são dadas por natureza. E a maior parte da nossa fé é fé mental. Pelo ouvir a palavra, traz-nos ao conhecimento mental de Deus. Mas se isto vier de cima, ó irmão, se chegar a alcançar isto, tem uma fé pia, espiritual. Então o que essa fé faz? Essa fé, olha só aqui, reconhece somente a palavra. Essa fé reconhece somente a palavra. Então o irmão Bruno está dizendo aqui que há uma fé que é mental. Leva todos ao conhecimento de que há um Deus. Mas se você recebe, chega a alcançar uma fé que é espiritual,
você obtém uma fé que é espiritual, que é pia, que é honesta, que é correta. Então o que essa fé faz? Essa fé espiritual. Essa fé reconhece somente a palavra. Eu poderia ir embora, eu poderia fechar aqui a mensagem do irmão Bruna, fechar a Bíblia, orarmos e ir embora. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, é tremendo. Ele mostrando para nós com clareza isso, que a fé que é verdadeira, espiritual, a fé que é espiritual é aquela fé que reconhece somente a palavra. Isso quer dizer, nossa fé tem somente um lugar de descanso para ela, e este lugar de descanso é somente na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz algo, então é ponto final. Não importa o que diga este, o que diga aquele. Eu quero me segurar para não pregar. Não importa o que diga aquele homem, o que diga aquele outro homem, o que diga aquele grande pregador, aquele outro grande pregador, o que diga pessoas que se investem e que estão imbuídas em pregar a palavra. Então não importa nada que eles digam, a sua fé tem somente um lugar de descanso. Não importava para Abraão. É muito difícil falar sobre fé sem pensar em Abraão. Então não importava para Abraão o que é que as pessoas vinham dizer para ele a respeito daquela promessa que Deus havia feito para ele. Nada do que dissesse para ele fazia diferença. Se dissessem que aquilo era loucura, nada fazia Abraão mover do seu lugar, porque afinal de contas era ele quem havia recebido a promessa de Deus, havia sido com ele que Deus havia falado. Ora, como é que então Abraão iria sair do lugar? Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a palavra, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí o irmão Bruna diz aqui entre parênteses, e o Verbo ainda é Deus. E o Verbo ainda é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele não mudou. Como temos o versículo escrito aqui a respeito dele. Este versículo 13, ou quero dizer, este versículo 8 do capítulo 13 de Hebreus, aonde diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, e o Verbo ainda é Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra está derramando-se em nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual. Vejam isso.
E sobre este fundamento edificarei minha igreja. Veja, não sobre um conceito mental de unir-se a uma igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação. Quando os córregos de graça estão derramando-se nessa fé mental que você tem, então sobre isto uma revelação espiritual. Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Está vindo? Isto mostra que seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Ó, coisa gloriosa! Então observe isso que a Bíblia diz, quando nos traz ao entendimento espiritual para sabermos o que somos. Agora veja, a fé, estes 5 córregos, eu estava com um giz aqui, mas calculo que ele não chegou a trazê-lo. Mas os 5 córregos que se vê descendo por aqui misturam isso. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso. Agora eu quero que vocês observem aqui, porque é um ensinamento, isso que o irmão Bruno está dizendo. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso, falando ali da primeira era da igreja, Éfeso. Foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna, a segunda igreja. Foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo, a terceira, não é? E a igreja de Tiatira na Idade Média, a quarta era. Foi o Espírito Santo que edificou essa noiva, a eleita, que saiu de todos os sistemas organizacionais no decorrer das eras assim. E tem uma noiva eleita, predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair, a eleita. E tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela era, naquela era, naquela era, naquela, das eras passadas, ele está dizendo aqui, naquela, até chegar ao topo, o Espírito Santo. Em cada era, Deus tirou os eleitos. Em outras palavras, é o que ele mostrou aqui, quando estava falando aqui a respeito dessas coisas, mostrando as eras da igreja e ele tirando essa noiva eleita delas, como agora ele está tirando a noiva eleita da última era, da última igreja, que é a era de Laodiceia, que é a igreja de Laodiceia. Não importa de onde você tenha saído, mas você saiu de alguma organização, de alguma forma. A mensagem te tirou de lá. Somente a palavra podia te tirar de onde você se encontrava. Aonde você se encontrava, emaranhado ali, com todos os tipos de doutrinas e todos os tipos de crenças, nisso, naquilo outro. Deus foi e te tirou de lá. Por quê? Porque você faz parte dessa noiva eleita. E agora, como nos indivíduos, essas virtudes e coisas são sabedoria e temperança, são acrescentadas à nossa fé. Então, quando a pedra de coroa vem, o Espírito Santo cimenta isso. Aí está o batismo do Espírito Santo. É por isso que está tão baixo hoje. Deixe-me ver aqui.
Tenho uns textos anotados aqui. Vejamos. Eu tinha um desenho feito aqui para o sonho dela. Está vendo? Sonho que minha irmã havia tido, né? Ele faz menção disso aqui. Estão vendo? Vocês não conseguem vê-lo daí. Agora, vindo do Espírito Santo, o que vem? Então ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual. Isso aqui na parte de baixo. Então essa fé espiritual reconhece apenas a palavra, não importa o que qualquer outra pessoa diga, não adianta. Essa conhece só a palavra. Se alguém disser os dias dos milagres passaram, essa fé só conhece a palavra. Atuemos assim, dessa maneira, considerando a palavra de Deus como ela realmente é, e não deixando que a nossa própria maneira de viver venha desvirtuar isso que nós temos recebido de Deus, para que então nós continuemos a crescer nessa fé, até tal ponto que Ele possa de fato cimentar o Espírito Santo em nós. É o que ele diz aqui, essa palavra que ele mesmo diz aqui. Quando você tem estas coisas, esta fé espiritual, você acrescenta a virtude a isso, depois você acrescenta o conhecimento a isso, a temperança a isso, a paciência a isso, a piedade a isso, o amor fraternal a isso. Chega no topo, onde está o Espírito Santo, e a pedra de coroa desce e cimenta tudo isso em nós, e nos faz realmente sermos pessoas leais e capazes de levar a sua palavra para frente, sabendo que tudo que Deus vai fazer neste tempo do fim é através de nós, deste povo pequeno, simples e humilde, e poucas pessoas. Aí é onde o mundo se engana, é onde o mundo está redondamente enganado, e eles pensam que Deus fará isso através de uma grande multidão, mas não é. Porque veja comigo aqui essa escritura que eu irei a ela agora. Eu havia deixado ela marcada aqui, mas é fácil de encontrar. Essa escritura que eu quero tomar aqui de 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler isto aqui, porque é disso que o profeta está dizendo. Agora, vindo o Espírito Santo, eu estou lendo aqui na mensagem por enquanto, mas eu vou ler isso aqui em 2 Pedro, capítulo 1. Agora, vindo o Espírito Santo, o que vem? O que vem? Então ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual, isto aqui na parte de baixo. Então essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. Eu estou repetindo o que eu havia lido. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, não adianta. Essa conhece só a palavra. Se alguém disser os dias dos milagres passaram, essa fé só conhece a palavra. Alguém diz, não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo. Essa fé só conhece a palavra. Essa é verdadeira fé espiritual. Você está vendo? Isso mesmo.
está vendo? Ela só conhece a palavra. Como Pedro disse aqui, ó, agora eu vou ler. Simão Pedro, olha como isso aqui é para nós, e como isso é endereçado a nós, e como o Espírito Santo está trazendo isso para nós de uma forma bem vivificada. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, olhem o que está dizendo aqui, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, essa fé espiritual que o profeta está dizendo aqui, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Agora está falando do conhecimento de Deus, que tem vindo para nós através da mensagem trazida pelo mensageiro profeta Irmão Branham. Esse conhecimento, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então é dessa maneira. Quem te chamou não foi um homem, quem me chamou não foi um homem. O meu chamamento, o seu chamamento, foi um chamamento feito por Deus. Você atendeu um chamado de Deus. Não foi um chamamento de um homem, mas foi um chamamento que veio de Deus. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Como foi dado a Abraão? Como foram dadas as promessas a Abraão. A promessa a Abraão é de que ele teria aquele filho, e a sua fé reconheceu somente aquilo que Deus havia dito, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas, fiqueis participantes da natureza divina. A natureza divina tem que ser encontrada em nós, mesmo nós estando nessa dimensão que é uma dimensão humana. Vejam isso. Nós temos que sermos portadores da natureza divina. Nós já não agimos mais de acordo com a nossa própria natureza, porque ela foi mudada. Deus transformou-nos. Então isso foi número um, chegando a você, sua fé mental. Aqui mesmo vem o Espírito Santo descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. Então a fé espiritual só reconhece a palavra, porque muda a nossa natureza. Deixamos de ter uma natureza mundana e passamos a ter a natureza divina. Por meio desta fé espiritual, que só pode reconhecer a palavra de Deus. Amém. Essa fé espiritual que só pode reconhecer a palavra de Deus. Havendo escapado, olha, nós escapamos. Há muitos aí que ainda não escaparam disto aqui, ó. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Você olha para o mundo, vê tudo que acontece no mundo, vê o que as pessoas estão fazendo, como elas estão agindo, como elas não querem Deus, como elas viraram as costas para as coisas que são reais, para as coisas virtuosas, e simplesmente estão vivendo em um desenfreamento, até tal ponto que estão praticando todo tipo de sorte de pecado que você nem imagina. E você pensar que um dia você estava no meio de tudo isso e agora você escapou. Escapamos. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora o irmão Brando diz aqui, eu vou ler um pouco aqui para vocês poderem ver essa questão de ser filho de Deus. Agora, em número 3, então você terá espiritual, você terá o Espírito Santo, e selará todas estas coisas dentro de você, quando esse Espírito Santo cobre isso, da sua fé para cima, até o Espírito Santo selar você com Cristo, então se tornam um. Amém. Tirem esta coisa da minha frente, é difícil para os braços. Tornam-se um. Veja, você e Cristo vivem juntos. Vejam essa afirmação do irmão Branham. Eu sei que eu estou vivendo dessa maneira. Você também sabe que você está vivendo dessa maneira. Eu e Cristo estamos vivendo juntos. Você e Cristo estão vivendo juntos. Ele diz: você e Cristo vivem juntos. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Foi o que Jesus orou na sua oração sacerdotal. São João capítulo 17. É o que o irmão Branham menciona aqui, ó. Estão vendo? Ou melhor, está vendo? Então essa é uma unidade selada do Senhor Deus. Agora, e então são vindicados e colocados em posição. Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e filhas vindicadas de Deus. Então eu vou voltar aqui, ó. Pedro está aqui, eu vou deixar marcado, mas eu vou voltar na escritura de Gálatas. Observem como diz aqui, ó. E porque sois filhos, é o verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Agora, qual é o Espírito de seu Filho? É o Espírito Santo. É o versículo 6 de Gálatas 4, ó. Eu voltei a ele. E porque sois filhos, falando para nós, Deus enviou aos nossos corações. Esse é o lugar onde Ele está. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então aí está. Ele diz: está vendo? Vou repetir isso aqui. Então essa é uma unidade selada do Senhor Deus, porque Ele lhe deu o Espírito de seu Filho. O Espírito do próprio Jesus está em nós. Então esta é uma unidade selada do Senhor Deus. E agora, então, são vindicados e colocados em posição. Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e filhas vindicados de Deus.
Então eu vou continuar a ler em Pedro, na escritura de Pedro. Depois de ter mostrado que é para aqueles que já escaparam da corrupção e pela concupiscência no mundo, ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade, né? No verso 7 agora, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, que é o amor, né? Agora observe só o que ele diz em seguida: acrescenta a fé, acrescenta a fé a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. E é o amor fraternal a caridade, que é o amor. Agora veja o que ele diz no outro verso. Observe só, eu já estou parando. O relógio ali já disse que eu tenho que parar, né? E se Deus der a oportunidade, depois nós continuamos isso. Porque o verso 8 agora ele diz assim: porque se em vós, falando para nós, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, abundarem essas coisas, né? Tem uma versão que diz: se em vós houver e abundarem, né? É o mesmo que aumentarem, né? Aumentar, e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí continua dizendo aqui, ó: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Não pode ver um rapto que vai acontecer, nada vendo ao longe. Não pode ver que esse nada vendo ao longe aqui, que Pedro referiu-se, são as coisas que iriam acontecer e que hoje já não estão longe mais. O rapto está muito perto de acontecer. Amém. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Aí volta para as coisas do mundo. Aí aquilo que deixou de fazer, que antes era do mundo, volta a fazer de novo. Aí volta a fazer tudo que está no mundo, volta a ter amigos errados, a ter amigas erradas, volta a cortar cabelo, volta a se vestir como o mundo, porque não tem essas coisas. Não está na posição realmente de filho para receber a plena adoção. Deixa de agir como um filho de Deus. Aí começa a falar palavrões, começa a atuar como antes atuava, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Aí os antigos pecados voltam a tudo novamente, começa a fazer aqui de novo, praticar as mesmas coisas. Portanto, irmãos, verso 10 agora: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Se firme nisso, nessas verdades, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Vou ler até o versículo 11 para nós ficarmos aqui, né? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só assim, só dessa forma.
Só dessa maneira. Então não se esqueça que a sua fé já não é mais uma fé mental, mas é uma fé espiritual. E quando a sua fé é espiritual, ela só tem um lugar de repouso, de descanso. É só na palavra. É só o que a palavra diz que importa. É só o que a palavra diz é que conta. Tudo mais não tem valor algum. Sua fé está em repouso, em descanso. Ela está ancorada na palavra de Deus, e ela é tudo para você. É isso que você tem dentro. Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos por esta palavra, por esta mensagem que acabamos de ouvir, que nos posiciona, que nos coloca no nosso lugar, que nos faz ver aquilo que somos e nos faz ver aquilo que realmente nós temos em nós. Sela isso em nossos corações e que nós saiamos daqui mais fortalecidos, mais encorajados, mais animados a prosseguir nesta jornada por meio desta fé que uma vez nos foi dada. Humildemente te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até sexta-feira, se Deus nos permitir. Deus nos abençoe.